Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar por que os Estados Unidos têm tanto interesse na Venezuela. O que é que tem de tão importante na Venezuela que os Estados Unidos quer de qualquer maneira derrubar o regime Maduro? Sabemos que eles chamam o regime Maduro de ditador. É um pouco realmente ditador. Mas se for só por causa disso, a gente sabe que tem vários países com governo ditador e os Estados Unidos não tá nem aí. Exemplo disso, né, é Cuba. Tanto tempo é uma ditadura e os Estados Unidos não tá nem aí para Cuba. Pois bem, antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. Pois bem, pessoal, o que é que leva os Estados Unidos, em especial Donald Trump, a Casa Branca, querer derrubar o governo Maduro? Para que você não sabe, a Venezuela tem muitos recursos naturais, igual o Brasil. A Venezuela tem uma jazida de diamante muito grande. Além de diamante, ferro, urânio, gás natural, bauxita, alumínio e uma coisa que ninguém sabia: a Venezuela tem a maior reserva de ouro do mundo. Mas não é só isso. A menina dos olhos dos Estados Unidos chama-se petróleo. A Venezuela, ela produz 24% de todo o petróleo no planeta Terra. Segundo a OPEP, a Arábia Saudita apenas produz 21% de todo o petróleo que a gente consome no mundo. Até então, sabíamos que era a Arábia Saudita que tinha a maior quantidade de petróleo no mundo. Até então, porque já vimos algum vídeo que cavando, fazendo algumas escavações na Arábia Saudita, vem petróleo. Mas na Venezuela representa 24% de todo o petróleo importado no planeta. Mas não é só isso. A presença da China e da Rússia dentro da Venezuela está deixando os americanos muito loucos. Inclusive a China, que é a principal credora da Venezuela. Para você ter uma ideia, a China é a credora maior do que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, né? Então, a China está com um projeto de investir em petróleo de 40 bilhões de dólares em petróleo e tecnologia. A Rússia, ela produz 8% de todo o petróleo da Venezuela. Além disso, a Venezuela assinou um acordo com a Rússia para a Rússia explorar por 30 anos o gás natural. A outra coisa que os Estados Unidos está tão obcecado pela Venezuela, vocês lembram quando o presidente George W. Bush invadiu o Iraque, mentindo, dizendo que o Iraque tinha bomba nuclear, e muitos países foram contra a invasão? Ele só invadiu o Iraque com uma pretensão: por causa do petróleo. Só que os Estados Unidos, a Casa Branca, não obteve sucesso, porque a partir do Iraque eles pensavam que ia controlar a região do Iraque, Afeganistão, Iêmen, Líbia, Sudão, Síria. Devido a muitas rebeldes, muitas forças naquela área, os Estados Unidos não conseguiu ter o controle da área para explorar aquele petróleo. Então os Estados Unidos se viu nessa situação sem saída. O que eles pensaram? Ok, a América do Sul, Brasil e a Venezuela têm a maior quantidade de petróleo do mundo. Por que nós estamos brigando aqui tão longe e deixando nossos vizinhos aqui calados? Então vamos para a Venezuela e para o Brasil. O Brasil foi muito fácil, porque se juntou com o Sérgio Moro, chamou o Sérgio Moro, Dallagnol para os Estados Unidos, formaram essa operação fake Lava Jato
e destruiu toda a economia do Brasil. Falaram que o PT foi um grupo criminoso. Então, o que aconteceu? Derrubou a presidenta Dilma e os Estados Unidos abocanharam o petróleo do Brasil muito fácil. Que é isso que a gente está vendo agora. Só que na Venezuela a coisa é mais diferente. Porque as Forças Armadas venezuelanas estão do lado de Maduro. E Maduro foi muito mais inteligente do que, infelizmente, o PT no Brasil. Então, com isso, levou os Estados Unidos a tentar derrubar o governo Maduro para colocar o autoproclamado Juan Guaidó para fazer exatamente o que está fazendo com o Brasil. Pois bem, o que acontece os Estados Unidos com esse petróleo? Nós todos sabemos que os Estados Unidos estão perdendo potência, está perdendo capital. Então sabemos da gente que os Estados Unidos estão perdendo força. Assim como foi na Grécia, assim como foi em Roma, assim como foi na Europa, toda potência mundial, infelizmente, um dia vai ter que cair, né? Exemplo disso temos no passado. E o que está deixando os Estados Unidos tão pé da vida é que a Venezuela já está comercializando seu petróleo em euro, moeda chinesa e moeda indiana. Então o que acontece? Os Estados Unidos estão tentando enfraquecer o bloco econômico da América do Sul. Por exemplo, eles já acabaram com o projeto de integração econômica do Mercosul. Lembra quando o Bolsonaro foi nos Estados Unidos conversar com o Donald Trump? Depois dos Estados Unidos vem no Chile e eles se reuniram com os presidentes de extrema direita e acabaram com o Mercosul? Então, é porque é uma forma de enfraquecer os países da América do Sul. Outra coisa que os Estados Unidos quer acabar é o Tratado do Comércio dos Povos. É uma aliança encabeçada por Bolívia, Cuba e Venezuela que foi criada em 2006. Entenderam? Então, sabemos também que os presidentes dos Estados Unidos, eles têm uma obsessão por guerra. O único presidente que a gente viu, dos últimos presidentes que a gente viu que não foi para a guerra, só foi o Barack Obama. Não é isso? Mas o pai do George W. Bush, o Clinton, todos esses ex-presidentes foram para o conflito armado, né? Então os Estados Unidos chegou no Iraque, mentindo, só queria petróleo, se viu diante de um monte de países vizinhos, Afeganistão, Iêmen, todos aqueles países vizinhos, e com muitos rebeldes lá, não conseguiu, com êxito, né, pegar o petróleo e veio para a América Latina, porque onde tem a maior quantidade de petróleo é o Brasil e a Venezuela, né, como eu falei para vocês, segundo a organização, a OPEP, né. A Venezuela representa 24% de toda a produção do petróleo, enquanto o Brasil, eu não sei o quanto representa, mas a Arábia Saudita representa 21%, e até porque os países da América do Sul são mais fracos militarmente, mais fracos de armas, né? E os Estados Unidos querem abocanhar esse petróleo. A outra coisa é enfraquecer o Tratado de Comércio dos Povos. É uma aliança encabeçada por Bolívia, Cuba, Venezuela, criada em 2006, representa uma alternativa ao Tratado Livre do Comércio promovido pelos Estados Unidos. A outra coisa que a gente sabe é que todo o governo americano, todo o presidente, com exceção o presidente Barack Obama, ele precisa de uma guerra, né? Ele tem que fazer uma guerra para mostrar supremo, superior. Só que o que a gente sabe, as coisas agora é diferente. A tecnologia está bem avançada, né? Então isso mostra os Estados Unidos numa berlinda. Eles não sabem o que faz.
porque o Nicolás Maduro está resistindo e muito bem. E tem que ser dessa maneira. Infelizmente, nosso Brasil, o PT não soube se organizar, não soube ver essa situação antes para se proteger ou para nos proteger. Outra coisa que eu queria falar, é muito rapidinho, é sobre a entrevista, né, do presidente Jair Messias Bolsonaro ao Datena hoje. Ridícula entrevista, besta entrevista. Vocês viram quando eles mencionaram que o Lula não deve dar entrevista, que o Lula deve ficar preso e vai fazer de tudo para o Lula continuar preso? Isso é claramente voz de um ditador. Isso é claramente voz de um nazista, né? Então, o conselho que eu tenho que dar para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, a única solução é nós ir para a rua. A única solução é nós enfrentar essa barbárie. Não tem condição de o Lula sair da cadeia com um presidente como esse. Nós vamos enfrentar, nós vamos para as ruas. É a única maneira. A única maneira é todos nós marcharmos para Curitiba e tirar Lula da cadeia na força. Então, pessoal, um abraço, fique com Deus, até a próxima. Eu espero que vocês gostem do vídeo e não esqueça de dar o like e compartilhar. E não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Um abraço.